Olha eu aqui de novo, né, cara? Agora é o que eu falo pra vocês. Dente tá curado, as coisas estão acontecendo. E aí com o tempo, né, uma semana com tempo, com feriado, a gente consegue fazer o vídeo. Eu escolhi fazer o vídeo um pouco mais pra frente, né, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então eu faço o meu vídeo ali entre quarta ou quinta-feira, né, geralmente na madrugada de quarta para quinta, ou ali na madrugada de quinta para sexta, né, a madrugada que eu falo mais à noite, né, porque eu acho que é interessante a gente assistir os jogos do meio de semana, ver se tem alguma coisa que aconteceu que não aconteceu, e dessa vez não foi nada de lesão, mas a gente teve 3 jogos adiados aí do Campeonato Brasileiro em função das chuvas que estão ocorrendo lá no Sul. Fica aí todo o meu apoio à galera do Sul. Eu sei que é complicado aqui no Rio. A gente já passou por isso em alguns lugares, quando teve assim um volume muito alto de chuva, principalmente nas áreas de serra, e realmente um negócio assim surreal. É um negócio que muita gente perde muita coisa, perde a vida, é catástrofe real mesmo. Então fica aí meu apoio à galera do Sul. Infelizmente a gente está exposto a esse tipo de coisa, né? Então no final das contas a gente tem muito que rezar para quem é religioso, mas mesmo quem não é religioso, eu acho que rezar não é só um ato de religião, né? Rezar também é um ato de quando você pede alguma coisa para alguém, né? Principalmente acolhimento, que as coisas deem certo e dentro do possível, né, que deem certo. Então fica meu apoio aí, mas em função disso tivemos 3 jogos adiados: Juventude Atlético Goianiense, Cruzeiro Internacional e Grêmio Criciúma. Na verdade a gente teve 4, desculpa, 3 não, 4. Aliás, isso, 3. É porque eu tô vendo aqui a tabela e duplicaram aqui os dois jogos. Juventude Atlético Goianiense, Cruzeiro Internacional e Grêmio Criciúma. Aí vai perguntar assim: pô, Bardal, mas Cruzeiro Internacional é em Minas. Mas você esquece que o Internacional ele tem que se deslocar do Sul, tem a questão do avião, tem a questão do treinamento, tudo isso acaba prejudicando. Então esses 3 jogos foram adiados, né? E aí o campeonato agora, né, a rodada 5 vai ter somente 7 jogos. Ainda bem que eu não fiz nenhum vídeo. Jogos interessantes, né, que tinham ali, principalmente Grêmio e Criciúma, que acho que era um jogo bom da gente ver. Mas dentro do que a gente está analisando ali, do que a gente está vendo, a gente tem o Atlético Paranaense ali como favorito. Esse Fluminense e Atlético Mineiro é um jogo que, pra mim, né, ao meu ver, é um pouco imprevisível, né? O Galo tá muito bem, mas o Fluminense em casa costuma ir bem, mas o Fluminense também é um time que vem tomando gols, então pra mim é um jogo meio imprevisível. Assim como o Bragantino e Flamengo também. O Flamengo não tá numa situação das melhores. Você tem o Botafogo e Bahia, que eu acho que vai ser um jogo agitado. Acho que é um jogo de ambos marcam ali. E Cuiabá e Palmeiras, que eu acho que é um jogo de under, né? Acho que é um jogo que Cuiabá talvez não consiga fazer seu gol, Palmeiras consiga segurar esse G. A gente tem algumas coisas ali interessantes para a gente analisar. Mas uma coisa bem legal para vocês é que nessa rodada teremos dois vídeos. Isso aí, 2 vídeos. Esse aqui agora é para trazer para vocês a análise de XG, né, que a gente sempre faz, trazendo para vocês a visão da plataforma que foi criada lá no plano, para vocês terem um pouquinho, né, de degustarem um pouquinho qual é o material que tem lá, entender quando eu falo que é alguma coisa autoral, entender que é um negócio diferenciado, realmente diferenciado. Tem poucas rodadas, são 4 rodadas, mas a gente, né, já consegue ter alguma visão, olhando um pouco para o mando de campo, olhando um pouco para o que está sendo cedido, né, dentro desse universo, para a gente conseguir trazer aí alguma visão para vocês. Então esse vídeo que está subindo na madrugada de quarta para quinta é um vídeo de cruzamento de XG, que é a expectativa de gol. Vou explicar para vocês, para quem não conhece, com um pouquinho de gols sofridos, gols feitos, para que a gente veja dentro das estatísticas quais são os times que estão apontando ali, terem forças
defensivas interessantes, forças ofensivas, qual é aquele time que toma mais gol, qual é o time que toma menos gol. Eu quero mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, até para quem não conhece e tem interesse em contratar o plano, acho que já fica ligado nisso daí. E amanhã, né, à noite ou na madrugada, de quinta para sexta, que aí tem sexta e sábado para ver, talvez eu consiga subir o vídeo na hora do almoço, amanhã, ali por volta de 1 da tarde, talvez eu consiga subir o vídeo, e aí realmente é o vídeo da rodada, a gente falando de mínimo para valorizar, que tá do loucura, falando um pouco das opções, né, para vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo, né, de cruzamento XG, que vai ser bem legal. Já falo para vocês que na rodada 10, daqui a 5 rodadas, a gente vai fazer uma degustação do plano. Você vai ter acesso a 100% de tudo, né? A gente está definindo ainda como vai ser o processo. Já faz 2, 3 anos que eu cobro um valor irrisório ali para você participar da degustação, algo em torno de R$10, R$5, né? Algo em torno de R$3 por rodada. Mas por que eu pago? Porque você é mercenário. Não, porque a degustação ela tem que ser feita para quem tem interesse, né, em realmente degustar aquilo ali, em realmente ver aquilo ali, qual é o material, entender se aquilo faz sentido para a pessoa comprar. Então a gente não pode colocar um monte de pessoas ali de forma gratuita. Eu já tive dor de cabeça com isso, porque repassaram conteúdo, aí repassaram time. A gente sabe que tem um monte de gente mal intencionada. Os R$10 não vai fazer, né, com que essas pessoas mal intencionadas não entrem, mas de certa forma limita um pouco. Aí eu consigo colocar uma segurança maior no grupo de degustação, e também traz aquela galera que realmente está afim, né, de fazer disso daqui um relacionamento mais longo. Então na rodada 10 teremos a degustação. Temos um grupo de aposta que está aqui no link, é só você entrar aqui na descrição, que está lá o link do Telegram, 100% gratuito. Vou falar um pouco mais disso, a gente vai ter também materiais de aposta por aqui, assim que eu me organizar um pouco melhor. Mas chega de blá blá blá, né? Porque tem 7 minutos aqui que eu estou falando e a gente ainda não falou da análise, da plataforma, dos cruzamentos. Então, bora pra cima. Bom, pra quem não conhece, essa daqui é a nossa plataforma, né, interativa, o nosso BI, o nosso famoso BI, que foi construído por mim e pela minha equipe, né, que traduz um pouco da nossa metodologia, que traz um pouco do XG, gol e recorrência. E aí eu vou explicar pra vocês, pra quem é novo por aqui, XG nada mais é do que a expectativa de gol, ou seja, qual é a expectativa de gol que aquele time teve naquele jogo. Expectativa de gol ela é medida a partir das finalizações que esse time faz, né? Então, quanto mais finalização você tiver, maior a sua expectativa de gol. Quanto mais finalizações você levar, maior você vai ceder, né, expectativa de gol para o adversário. Para você chegar nessa conta, cada finalização que o time dá, ele tem um valor. Esse valor é uma probabilidade que eles fizeram, né? Chutes desse setor aqui da área, com desse setor do campo, com perna direita, e com isso, nessas condições, ele tem um valor de 0,2, 0,3. Isso mostra o seguinte, que em determinado momento, um time ele tá com uma ação ofensiva tão grande, que às vezes ele chega no XG de 1 e não faz gol. Isso mostra que o time tá tendo ações ofensivas, está finalizando, e que a chance desse time fazer um gol é grande. Por que a gente traz isso para o Cartola? Times que têm grandes expectativas de gol, né, são times que tendem a fazer mais gols. Times que cedem muita expectativa de gol são times que tendem a sofrer muitos gols. Times que não cedem expectativa de gol são times que tendem a segurar SG. E por aí vai. E aí, dentro das análises que já são feitas, dentro da metodologia que foi criada, eu trouxe, né, um cruzamento de XG e XGA. XG, expectativa de gol conquistada. XGA, expectativa de gol cedida. E aí eu apliquei isso a uma análise de defesa e uma análise de ataque, trazendo a recorrência. Por exemplo, qual é o time que tem uma recorrência alta numa expectativa de gol de 1,5, né, conquistado? Eu quero saber qual o time que de forma recorrente vem batendo ali 1,5 gols de expectativa de gol conquistada. E qual é o time que está cedendo? Ali eu vou conseguir trazer, né, times que são ofensivamente fortes,
contra times que são defensivamente fracos. Times que finalizam contra times que deixam finalizar. E aí, por que é a recorrência? O que é a recorrência? Recorrência é o sentido literal da palavra. É o que tem realmente recorrência. É algo que acontece, né, de certa forma, é recorrente. Então, se eu falar que a recorrência a recorrência do time X, né, é de 100%, eu estou falando que em todos os jogos ali que eu estou analisando, né, que eu estou vendo, todos esses jogos, né, de certa forma, ele cedeu essa quantidade, né, que eu estou olhando. Eu vou trazer aqui para a tela, acho que vocês vão ficar mais ligados. Só deixa eu apontar um negócio para vocês. A gente teve um erro aqui na nossa base de dados e não está trazendo a expectativa de gol do Bragantino, tá? O Bragantino é o único time que não está atualizado aqui. Deve ter dado algum erro na hora da atualização. Isso acontece, como já são 1h da manhã aqui que eu estou gravando e eu preciso correr para vocês terem esse vídeo. Eu vou fazer essa análise aqui sem o Bragantino. Eu tenho aqui do lado uma tela que me apoia, que está trazendo essas informações aqui para mim do Bragantino, né? Então eu vou conseguir em tempo real analisar o Bragantino por fora, porque é um time só. Os outros estão certinhos, tá? Então vai ser tranquilo para a gente analisar. Então não fiquem preocupados. Ó, aqui a gente vai começar pela análise de defesa. Na parte de cima, a gente está analisando mandante e visitante, tá? Tem um errinho aqui, né? Porque o Botafogo não joga fora, o Botafogo joga em casa. A gente, como eu falei, a gente está ainda desenvolvendo algumas coisas, alguns ajustes, que vai funcionar. Você vê que aqui embaixo o negócio já tá certo. É só aqui, é só nomenclatura, então fiquem tranquilos. Mas aqui a gente está falando de jogos seguidos e aqui a gente está olhando a questão do mando de campo. Mando de campo no Campeonato Brasileiro é importantíssimo. Assim, são poucos campeonatos no mundo que respeitam tanto a performance do time jogando em casa ou fora de casa. Tirando o ano lá que o Flamengo ganhava tudo em casa e fora de casa, né, era forte jogando em casa e fora, a maioria dos times eles atuam de forma diferente. Jogando em casa geralmente são mais agressivos, jogando fora de casa geralmente são mais tranquilos, né? Você vê que um time que é campeão geralmente tem uma performance muito alta jogando em casa e uma performance de média para alta jogando fora de casa. Então em casa tem 70%, 80% de aproveitamento, fora de casa tá batendo ali na casa de 50%, 60%, porque realmente a visão é outra. Os times fora de casa costumam empatar mais do que vencer, em casa costumam vencer mais do que empatar. Lógico, times que são mais fracos, né, costumam perder tanto em casa e fora, e times que são muito fortes costumam ganhar tanto em casa e fora, mas o Campeonato Brasileiro respeita muito essa questão. E aí, ó, a gente vai fazer o seguinte, como que funciona essa brincadeira? Aqui são os parâmetros que eu vou colocar. Aqui eu tô vendo o seguinte, ó, eu quero uma recorrência de XG menor ou igual a 1. O que isso quer dizer? Eu tô falando o seguinte, quais são os times que estão conquistando ou estão cedendo uma expectativa de gol menor ou igual a 1. Para que isso? Para eu saber quais são os times que estão com as defesas fortes, né? E quais são os times que estão com ataques fracos. Essa é a ideia que a gente tem aqui. E quando a gente está olhando casa e fora, né? A gente está vendo esses times aqui jogam em casa e aí a gente vai medir a força defensiva deles. E esses times aqui estão jogando fora de casa, a gente vai medir a forma ofensiva. E aqui, ó, não adianta falar de XG se a gente não falar de gol. Então eu tô vendo aqui a recorrência de gols menor ou igual a 0. Ou seja, quais são os times que não estão com XG alto, que não chegam nem de 1 de expectativa, e quais são os times que não estão fazendo gol. E aí a gente consegue ver. Lembrando, aqui a gente está olhando jogos seguidos e aqui a gente está olhando mando de campo, salvo o Bragantino, que não tá correto, né? Tá zerado aqui, então esquece. Os outros times estão certinhos. Lembrando, só foram 2 jogos, né? Muito pouco, início de campeonato. A gente tem uma situação, uma questão diferente. Os jogos começam a ser equilibrados daqui a 4, 5 rodadas, mas eu quero trazer para vocês um pouco dessa visão, porque eu acho que é interessante
a gente já olhar um pouco, né, desses times que jogam em casa, que jogam fora de casa, como que estão, né? Nem todos têm 2 jogos, tem, por exemplo, Criciúma só tem um jogo, Cuiabá só tem um jogo, né? Então nem sempre a gente vai conseguir ter essa visão, mas eu acho que é importante a gente já ter aqui uma amplitude do que a gente está vendo. Ó, de cara aqui, você já está vendo que tem alguns times que em um jogo conseguiu não ceder muito XG e no outro já cedeu um XG acima de 1. E aí eu costumo já olhar quais são os times que estão com percentuais altos aqui e também com gol sofrido. Porque não adianta o time não ceder XG e tomar gol. Então, ó, eu tenho aqui times interessantes como Botafogo, é um time que não está cedendo XG e tomou gol só em um jogo, mas pega um Bahia que está fazendo gol, né? E que em um jogo ali, jogando fora de casa, o XG foi alto. Aqui me chama muita atenção o Corinthians, porque o Corinthians jogando em casa, tá certo contra o Galo, o Galo teve um a menos e aí acabou sendo um 0-0, mas pegou o Fluminense, que é um time, né, que costuma ser mais ofensivo e não tomou gol. E aí o que é mais interessante, porque a gente pensa assim, não tomou gol de sorte e tal, mas nos 2 jogos que o Corinthians fez em casa, o adversário não chegou a um XG de 1. E nesses 2 jogos não tomou gol. Então essa defesa do Corinthians aqui passa a ser uma defesa interessante. Inclusive tem algumas peças ali, como o goleiro, né, que precisa de pouco para valorizar, que eu acho que vale a pena a gente ter essa visão. Já o Fortaleza, jogando fora de casa, só teve um jogo, né? Foi o jogo lá que conseguiu, no contra-ataque, ganhar ali do São Paulo. É um jogo perigoso pelo estilo do Fortaleza, mas nesse jogo que fez contra o São Paulo, o Fortaleza não produziu finalização suficiente para chegar a 1 de XG. E isso é um pouco da forma que o Fortaleza joga. Porque o Fortaleza jogando fora de casa é um time que gosta de ir no contra-ataque. Você vê até que o Fortaleza jogando em casa tem uma certa dificuldade de propor jogo, mas fora de casa consegue se encaixar bem nessa tática que eles têm. Então é um time perigoso, não vai finalizar muito, né? Não é um time de se jogar muito no ataque. E aqui eu acho que pode ter um SG interessante pra gente ficar ligado. Criciúma e Grêmio não vai valer. Inter e Cruzeiro também não vai valer. Vitória tá médio. E aí eu chego aqui, ó, no CAP. O CAP, nos jogos que fez em casa, o que eu acho super interessante, o CAP em um jogo acabou não cedendo um XG acima de 1, né? Pegou um Cuiabá, meteu 4-0, o Cuiabá nem teve, né? O XG do Cuiabá foi de 0,3, muito baixo. E aí pegou o Internacional, que é um time que na pré-temporada foi apontado como um time postulante a título e tal. E nesse jogo, né, contra o Inter, eu tô tentando pegar a estatística aqui pra ver pra vocês, mas nesse jogo contra o Inter chegou ali a uma expectativa acima de 1, né? Mas se a gente for mudando aqui, ó, o XG do Inter bateu ali na casa de 1,5, 1,6, né? E aí conseguiu, na verdade, se defender bem. Mas você teve um jogo contra um time que é um time mais forte, né, mais agressivo, que é o Inter, né, que tem ali Borré, que finaliza muito. E aí, mesmo assim, nos 2 jogos que fez, não levou gol. Aí pega o Vasco. O Vasco, como visitante, o Vasco tem 2 jogos que perdeu. Um contra o Bragantino e outro contra o Fluminense, que não é fora de casa, né? É clássico. Nos 2 jogos ele fez gol e nos 2 jogos ele passou de uma recorrência acima de 1. Só que o Vasco está numa crise, né? O Vasco passa por uma crise agora nesse momento. A gente não sabe até onde, né, isso pode afetar ou não. Jogou agora contra o Fortaleza. Foi um 0-0, mas o Vasco não teve muita coisa assim, né? Se você pegar, o Vasco teve 9 finalizações, uma só no gol, né? Então o Vasco jogou de forma mais defensiva. Talvez tenha jogado para empatar, né? Porque é Copa, e aí para pegar o resultado ali em São Januário. Mas tomou ali uma goleada braba ali do Criciúma e enfrenta o Atlético Paranaense, que em casa é muito forte. Então, para mim, nessa situação aqui, olhando para os times que estão jogando em casa, o Corinthians e o Atlético Paranaense chamam a atenção com relação a isso, tá? E aí, ó, a gente vai para
Ó, aqui também não veio o percentual, mas aí é 100%, tá? Pra vocês, como eu falo, a gente tá em momento de reestruturar isso daqui, mas aqui o 1 representa 100%. Bom, e aí quando eu olho o visitante versus o mandante, olha que interessante, né? Eu tenho um Galo que jogando fora de casa tem 2 jogos e não levou gol nos 2 jogos que fez, um contra o Corinthians e um contra o Cuiabá. Pega um Fluminense que faz gol em todo o jogo. Eu acho que é um jogo até perigoso aqui, apesar dos índices aqui estarem altos, né, pro Galo. E eu tenho um Palmeiras que não tá levando gol jogando como visitante, né? Não levou gol do Vitória, não levou gol do São Paulo, né? Foi um 0-0, mas é importante a gente trazer que o Palmeiras tem deixado o adversário chutar. O XG do Vitória foi de 1.3 e o XG do São Paulo foi de 0,87, deve ter batido 1 aqui, né? Aqui tá 0, deve ter batido 1 o XG, porque eu vi que foi 0.9, ele deve ter atualizado, mas chegou ali a 1, do Vitória passou um pouquinho de 1, mas nos 2 jogos que o Palmeiras fez, não levou gol. E do outro lado, olha que interessante, né? Apesar de eu ter um XG do Vitória aqui, um cedido alto, né? Aqui metade, aqui 2 jogos, metade não fala muito, mas eu tenho um Cuiabá que jogando em casa, até agora, o Cuiabá não fez gol jogando em casa. O Cuiabá é o último colocado, penúltimo, aliás, é o último colocado. E o Cuiabá, na verdade, ele não fez gol em nenhum jogo. O primeiro jogo tomou 4 do Furacão, não fez gol. Foi lá pro Sul, pegou o Grêmio, perdeu e não fez gol. E agora, né, jogando em casa contra o Atlético Mineiro, levou 3 gols e também não fez gol. Então, assim, nessa análise que a gente tem aqui, uma das coisas que a gente presta atenção cara, as defesas que se destacam aqui, neste primeiro momento, né, é a defesa do Corinthians, a defesa do Atlético Paranaense e a defesa do Palmeiras. São essas defesas que parecem, né, ter mais chance, mais probabilidade de segurar o saldo de gol, tá? Então é bom a gente ficar ligado nisso. Se a gente olhar aqui os seguidos, a gente vai ver alguns times aqui, ó, a defesa do Botafogo aparece como uma defesa forte, né? Mas enfim, mas a que se destaca mais nos seguidos acaba sendo do Cuiabá, como eu falei pra vocês, até agora, né, o time não fez gol, um XG baixíssimo, né, ou seja, não tem feito muita coisa. Se destaca um pouco aqui Galo, mas aí você vê que gol sofrido metade dos jogos, porque tem essa questão, né, do mando de campo. Mas olhando ali para esse mando de campo, com essas poucas informações que eu tenho, para essa rodada, me parece ser viável a defesa do Corinthians, a defesa do CAP e a defesa do Palmeiras. Bom, a gente sai da análise de defesa e agora a gente vai para a análise de ataque. E aí mudam os parâmetros. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: quais são os times que estão cedendo de forma recorrente um XG maior ou igual a 1,5? O que eu estou falando de igual ou maior a 1,5? Eu estou falando o seguinte: são times que quando estão jogando nesse mando de campo ou de forma seguida, o adversário deveria ter saído de campo com pelo menos 1,5 gols, né? Essa é a análise que a gente tem pré-estabelecida aqui nesse momento, né? A gente tem que analisar essa visão. Ó, pessoal, em função da questão do Bragantino, tem alguns times aqui que acabam tendo algumas divergências, porque ele está desconsiderando o Bragantino no cálculo. Então, por exemplo, o Fluminense aqui está batendo 100%, né, de XGA, ou seja, de ter cedido acima de 1,5, mas na verdade não é. Na verdade é 50%, porque o jogo contra o Bragantino, o Fluminense cedeu 1.2. 1.2 é um número alto já, tá? Mas para vocês ficarem ligados, e vai impactar também aqui nos números do Vasco e no próprio jogo do Bragantino e Flamengo, que a gente não vai conseguir mostrar aqui para vocês no painel, mas eu tenho aqui dentro da minha tabela separada. Mas aí a gente vai ajustando, tá, pessoal? Eu quis trazer para vocês aqui o negócio que tá
tá em atualização, a gente mudou algumas coisas aqui, mudamos de alguns fornecedores, teve que reparametrizar algumas coisas, e aí e aí essas coisas aí acabam acontecendo, beleza? Bom, vamos lá, vamos seguir o que a gente estava falando aqui, ó. Aqui eu quero uma recorrência maior ou igual a 1,5, ou seja, quais são os times que conquistam o XG alto, quais são os times que cedem o XG alto, quais são os times que conquistam gol, quais são os times que cedem gols, né? Então a gente tem um Fluminense que não está 100% no 1,5, mas está 100% acima de 1,2, mas não vem sofrendo 2 gols jogando em casa. E eu tenho um Cuiabá, cara, que aí a gente está falando, né, jogando em casa, mas o Cuiabá só teve um jogo em casa, que foi contra o Galo, o XG bateu acima de 1,5 e o time levou 3 gols. Né? Então, assim, desses times aqui que jogam em casa, que estão cedendo alguma coisa, não tem nada demais assim. Você tem um Vitória que num jogo tomou acima de 2 gols, então é um jogo interessante pra gente ficar ligado. Do outro lado você tem o São Paulo que conquistou, são poucos jogos, mas assim, você já fica ali, né, com um olho aberto. O Cruzeiro seria, mas o Inter não vai valer. Então, a princípio, o que chama atenção realmente na parte de ataque dos visitantes é o time do Galo e o time do Palmeiras. São 2 times aqui que eu acho que podem, né, funcionar. Quando eu analiso o Flamengo, o Bragantino jogando em casa, os adversários do Bragantino chegaram com XG de 1,2. O Bragantino levou gol do Vasco e só não levou gol do Corinthians. Então eu colocaria aqui o Flamengo também nessa lista aqui de times que tem, né, um potencial interessante de gol, né? Interessante ali de fazer gol. E aí a gente vai para os times que estão jogando fora de casa. Quais os times que estão cedendo, né, XG, e quais são os times que estão levando gol jogando fora de casa. E aí aparece o Bahia e aparece o Vasco. O Vasco fora de casa levou 2 gols nos 2 jogos que fez. Levou 2 gols do Fluminense jogando no Maracanã, levou 2 gols do Bragantino, né? O XG desses jogos não chegou a bater 1,5. Mas o que acontece? O Bragantino chegou a 0,95 e o Fluminense bateu 1,31. Então, assim, o XG não foi muito alto, mas o Bragantino a gente pode arredondar ali para 1, né? Praticamente. E pegando ali o outro time, o Vasco, o time adversário ali do Vasco chegou a bater, que foi o Fluminense, passar de 1. Então, assim, o ataque do Atlético Paranaense é um ataque interessante, né? 2 jogos que fez, em um passou de um XG mais alto, fez gol. E o ataque do Botafogo, porque o Bahia também jogando como visitante, o Bahia fez 2 jogos. Um ele empatou com Vitória, foi 2-2, ou seja, tomou 2 gols. E o outro jogo foi contra o Internacional, que também acabou levando 2 gols. O XG desses jogos, né, quando a gente pega o XG cedido pelo Bahia nesses jogos, você vai ver que os XGs são altos. O do Internacional bateu 2,18, um XG muito alto. E do Vitória bateu 1,7. Né? A gente está falando de 2 jogos, inclusive um clássico, né? Vitória e Bahia. Então o Bahia foi o time que mais cedeu expectativa de gols para o adversário e que mais levou gol. Isso mostra o seguinte, que o Bahia é um dos times que mais deixa o adversário finalizar. Não mudou de técnico, vai com a mesma coisa. Então, além aqui do Atlético Mineiro e do Palmeiras, esse ataque aqui do CAP e do Botafogo, olhando para essa análise de ataque e defesa nesse universo de expectativa de gol, são 4 ataques que chamam muito a atenção. De resto, você não tem muita coisa. Você tem ali, ó, um Flamengo que não leva muito gol, que não cede muito XG, um Fortaleza também que não é de ceder muita coisa, né? Então, assim, a princípio, os times que são interessantes para esse quesito de força de ataque são times que estão conquistando XG, que estão fazendo gols, ou que o adversário está cedendo XG ou está levando gols, né, gols acima de 2 ali, 2 ou mais, são os ataques do Atlético Paranaense e do Botafogo, dos mandantes, e os ataques do Galo e do Palmeiras. Teoricamente,
Eu ouvi muita gente falando de Juventude, mas, teoricamente, o ataque que tem maior potencial de gols na rodada, né? Teoricamente, porque tem ali alguns jogos, seria o ataque do Botafogo, porque o Bahia, além de ceder finalização, cede gols. Então, teoricamente, é o time que mais cede, né, dá oportunidade para o adversário finalizar e fazer gol. Então, teoricamente, na prateleira, sim, olhando o cedido pelo Bahia, e o conquistado do Botafogo nem é tão ruim, esse ataque do Botafogo ficaria ali na prateleira de cima, mas esses 4 ataques ali são interessantes. Eu vejo pouquíssima gente falando do Botafogo, e aí tem a opção do Júnior Santos, tem a opção do Luiz Henrique, né? Então tem alguns nomes ali que podem ser interessantes para você na rodada, beleza? Bom, galera, esse vídeo é um pouquinho mais rápido mesmo, a gente ficou ali por volta de meia hora, 35 minutos, que é um vídeo de uma análise específica, né, de defesa e ataque, falando um pouco de XG, trazendo um pouco do conceito de recorrência para vocês. Peço desculpas ali porque o painel não está 100%, a gente teve um probleminha brabo com o painel que a gente teve que ficar resolvendo ali hoje, né, hoje quarta-feira que eu digo, e ontem a gente subiu, aí deu uma validada, mas aí o olho fica viciado, acaba passando uma coisa ou outra, mas eu acho que isso no final não impacta, né, o que a gente tem que trazer para cá, que são realmente as boas opções de defesa e as boas opções de ataque. A única coisa que eu peço para vocês em troca, cara, deixa o like e compartilha, comenta. Ó, deixa like, se inscreve aqui, comenta, compartilha para o canal crescer, cara. Porque eu falo isso desde o ano passado, né? O meu canal, ele é um canal pequeno, eu vejo canais ali enormes, né, explodindo, com milhares de inscritos, de seguidores. O meu tá pequenininho e eu faço um trabalho tão detalhado, trago, tanta coisa legal para vocês. A única coisa que eu peço, eu sei que tem muita gente que não tem condição de assinar plano, então vamos fazer uma troca justa, mano. Eu tô aqui abrindo uma análise para vocês, que é uma análise do plano, e em troca, não custa nada se deixar teu like e teu comentário, beleza? Lembrando, hein, dia 10 a gente vai começar a nossa degustação. Na semana que vem eu já vou falar um pouquinho melhor sobre ela, já vou liberar um grupo ali de espera para ficar legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o conceito e que essa rodada seja muito melhor do que a rodada que foi. Valeu? Amanhã tem vídeo também, hein? Amanhã vai ser o vídeo com as opções, né, por posição e mais aquele time base que vocês se amarram. E vai facilitar muito porque hoje a gente já teve uma análise de defesa e ataque, então a gente já sabe quais são ali os times que podem segurar esse G, os times que podem fazer 2 gols ou mais. Então acho que vai ser bem interessante pra gente o videozinho de amanhã já com tudo. Então, assiste esse vídeo, deixa o like e amanhã tem um vídeo maneiríssimo com o nosso time base e as melhores opções que eu acredito serem mais interessantes para a rodada 5. Fui!